teletrabalho? Como é que ficam as regras? A pessoa, qual é o horário que essa pessoa tem que cumprir na sua casa? Será que o patrão ele pode de fato exigir que ela vá de última hora para a empresa? Será? A gente está aqui para tirar todas as nossas dúvidas com a advogada trabalhista Bruna Butti. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, né? Quem está aqui dentro, Bru? A Clarinha. Quanto tempo você está de gestação, minha amiga? 8 meses já. Já? Mas não parece, menina, que magreza, que coisa maravilhosa. Estamos em 3 batendo papo hoje aqui. E a gente vai falar sobre teletrabalho, uma coisa muito legal e diferente. E tem essas normas que mudaram, essas regrinhas, né, Bru? A gente vai falar sobre isso. Isso mesmo. Recentemente a gente teve algumas alterações que foram muito importantes para essa modalidade que já vinha sendo aplicada desde 2017, ganhou novos contornos com a pandemia. Entendi. E trouxe uma ideia um pouquinho inovadora sobre trabalho híbrido. O que seria isso? A possibilidade, então, do empregado trabalhar de casa, em home office, como a gente conhece, mas poder ir para a empresa eventualmente, ainda que com uma certa habitualidade, por uma reunião, e isso não ser descaracterizado como trabalho, dentre outras alterações que essas medidas aprovadas recentemente trouxeram. E a gente tem um monte de perguntinhas para nossa especialista de hoje, que a gente usa e abusa dos nossos especialistas aqui. Pode colocar na tela. A gente pode falar, vamos falar da definição de trabalho remoto, é isso? A gente segue aí, boa produção? Tem pergunta? Segue definição de trabalho remoto. Como é que funciona a definição para a gente entender que ponto é de fato um trabalho remoto? Quais são as regras que eu preciso cumprir, por exemplo, para dizer eu tenho trabalho home office e ponto. Como que funciona isso? Certo. O trabalho remoto ele é todo o trabalho que vai ser realizado fora das dependências da empresa, ou na casa do empregado, ou em outra localidade. Coworking, por exemplo? Isso, um coworking, desde que seja com meios telemáticos. O que seriam os meios telemáticos? Celular, notebook, computador, outros softwares que não tenha necessariamente que estar presente na empresa. Então, essa é a definição de teletrabalho, de home office, como a gente conhece. Perguntinha de uma pessoa interessada em saber sobre essa modalidade de trabalho. Vamos lá, coloca pra gente. Olá, meu nome é Adriane Caroline e eu trabalho em casa desde o começo da pandemia. A minha dúvida é, eu devo bater o ponto quando eu começo a trabalhar mesmo de casa? Eu perguntei, como bate ponto em casa? Tem um aplicativo, Bruno? Muito interessante essa pergunta. Antes dessas alterações, a legislação previa que todo empregado que realizava o trabalho em home office, ele não era submetido ao controle de jornada. Então, eu não precisava registrar o ponto. Com essas alterações recentes, eu tenho 3 possibilidades. Ou eu trabalho como horista, que é aquele empregado que recebe por hora, que é o comum hoje em dia no Brasil. Entendi. Trabalha 220 horas mensais, recebe um salário específico. Nesse caso, é preciso registrar a jornada. E aí a gente pode utilizar ou de aplicativos, softwares da empresa, ou então, quando o empregado faz o login em algum tipo de sistema que a empresa utiliza, pode ser utilizado para marcar o início da jornada de trabalho. Quando ele desliga, daí tem a pausa do almoço. Exatamente. Então, vai depender, esse controle vai depender da modalidade que vai ser adotada para pagamento do empregado. Ai. Tem mais uma perguntinha, produção? Coloca aí. Tô louca, tô adorando essas perguntas. Vai lá. O meu nome é Lilian e eu quero saber se eu posso exigir que a empresa pague a internet, parte da conta de luz e também toda a infraestrutura que eu preciso para conseguir trabalhar em casa. Eita, que pergunta boa! Eu não tinha parado pra pensar, porque eu tô usando a minha internet, eu tô usando o meu computador, eu tô usando tudo que é meu para fazer o trabalho da empresa na minha casa. Isso pode ser negociado com o empregador. Tá? É importante a gente ressaltar que toda a modalidade do home office, do teletrabalho, tem que vir constando em contrato ou em aditivo, quando já é um contrato de trabalho antigo. E essas disposições sobre o reembolso das despesas tem que vir constando nesse contrato. Então, é possível que o empregador e o empregado eles entrem em consenso sobre o quanto vai ser pago pela energia utilizada, pelo computador, pela internet utilizada, né? Ou até mesmo pela linha telefônica, nos casos
casos em que é necessário fazer ligações, etc. Então, isso tudo pode ser negociado entre as Porque partes. tem pessoas que não têm plano de celular, mas tem que manter contato full time com os clientes, E é importante né? que esse reembolso, ele vai funcionar exatamente como uma compensação, não vai ser considerado como salário propriamente dito, para que a gente não tenha nenhuma confusão. Eu só fico pensando, como é que funciona? Será que eu pego a minha conta de luz de quando eu tava na empresa, que eu não ficava tanto tempo em casa, cumpria das 8 às 18, bonitinho, com a pausa, ou das 8 às 5, né, para fazer 44 horas, né, semanais, enfim, depende muito. Como é que faz? Aí meio que pega a conta de luz e... Perfeito, é uma possibilidade. Você trabalha mais ou menos com o consumo que você tinha antes e o consumo que você passa a ter depois do momento que você começa a trabalhar em casa. Chega ali numa média, faz um acordo e coloca. E tem que conversar, isso é uma coisa muito legal, porque você tem que dialogar, você tem que falar da tua necessidade. O teu chefe não vai saber disso se você não abrir a boca e falar para ele a dificuldade que você está tendo. Outra coisa, às vezes o seu computador, e você faz muita videoconferência, ele não é tão bom, a tua internet não é tão boa. Será que vale a pena, Bru, conversar com o meu diretor, o meu chefe e falar, viu, melhora a internet da minha casa, porque sem condições dá pra gente fazer um upgrade? Porque também tem isso, se eu trabalho com videoconferência e a internet não é boa, não dá negócio. Com certeza, principalmente quando você negocia, por exemplo, que você vai receber por produção. Como que você vai ter uma produção bacana, que vai interferir na sua remuneração, se você tem uma internet que está sempre caindo? Entendi. Então é algo que sim, tem que ser preocupado e tem que ser conversado antes de se adotar essa modalidade. Agora se prepara, porque esse assunto, em especial essa pergunta, vai dar o que render. Ó, novas regras do teletrabalho. Agora é o seu momento, porque mudou muita coisa de fato. Mudou. Como eu mencionei, uma das principais regras foi essa situação do controle de jornada, né? Antes a gente não precisava, e inclusive é uma coisa que na prática vai pegar um pouquinho mais para quem já trabalha com essa modalidade, porque não havia essa preocupação. Tá em casa, não eu não é no preciso confiômetro mais. Exato, eu não preciso fazer nenhum tipo de controle. E agora eu vou precisar controlar se meu empregado for horista. Eu só não vou controlar se a gente estabelecer, por exemplo, a remuneração por meio de produção ou por meio de tarefa. O que seria essa produção? Comissão, por exemplo. O empregado que recebe por comissão, ele está recebendo por produção. Tarefa, um projeto que eu tenho que entregar em determinado período de tempo, uma forma de eu remunerar por tarefa. Nessas duas hipóteses, eu não preciso controlar o tempo. No caso do empregado horista, eu vou precisar fazer esse controle que antes não era exigido. Outra possibilidade também que eu tenho hoje, que já era aplicado por algumas empresas, mas eu não tinha na legislação a previsão, que é esse empregado poder mudar. Por exemplo, eu trabalho aqui em Maringá, mas eu posso morar num outro município. Em São Paulo, ou até outro país, muita gente também faz. Outro país, exatamente. O que vai alterar aqui é que eu vou continuar submetida às regras trabalhistas do meu país. No horário do país, embora eu esteja morando fora, né, dali. Exatamente, se eu for horista no horário que a empresa estabelecer. E também as convenções coletivas, as normas da convenção coletiva, onde a empresa está inserida. Eu também tenho a possibilidade hoje de aplicar essa modalidade de trabalho para estagiários e aprendizes, o que antes não era possível. E isso agora eu já posso aplicar também. Eu tenho que dar preferência para empregados com deficiência ou pais de filhos ou que tem guarda judicial de crianças até 4 anos, também tem uma certa preferência, dentre outras alterações aí que foram aplicadas. Merece palmas, porque isso foi um apanhado de informações e agora você entendeu que o teletrabalho mudou, não é mais no confiômetro, não é mais no gogó, agora é cada um por si e me dá o resultado do seu trabalho. Dona Bru, Clarinha, um beijo pra vocês duas, fiquem com Deus. Obrigada pela tua vinda aqui, tá? Prazer. Muito obrigada. Pode ficar à vontade. Bom, aproveitando aqui o nosso momento, vou pra cá, produção, show. Chegou o momento da gente falar do nosso